Vamos imaginar que no contexto clínico, a recomendação hoje é que sejam feitos atendimentos online. Uma pessoa chegue, nesse atendimento online para ter esse distanciamento, que é uma medida de cuidado, uma medida preventiva. E a primeira frase que ela diz no atendimento é: estou com medo. Então vamos escutar essa frase a partir do que a gente assistiu nos vídeos até aqui, pensando naqueles 3 conceitos. O primeiro conceito é o de realidade externa, algo que acontece, independente do que cada pessoa percebe, o que cada pessoa acredita, o que cada pessoa entende do que acontece. Então existe numa realidade externa a nós hoje mortes acontecendo, hospitais que as pessoas não têm acesso porque os leitos estão ocupados, existe uma realidade externa de contaminação, existe uma realidade externa de dados e fatos graves que estão acontecendo, independente de como cada um de nós percebe, cada um de nós acredita. E aí existe a realidade compartilhada. O que é a realidade compartilhada? Eu posso acordar de manhã, ler uma notícia, assistir um vídeo, ouvir um profissional de saúde da minha cidade, conversar com uma colega de profissão. Então as pessoas vão me dando dados sobre isso que está acontecendo na realidade externa para que eu possa ter acesso, certo? Então existe a realidade externa e existe a realidade compartilhada. O medo para a psicanálise, ele significa algo diferente da angústia. A angústia é uma questão de indeterminação, de indefinição. A gente sente algo que nos deixa alertas, mas a gente não sabe muito bem o que é. Já o medo é medo de um objeto externo, de um objeto do mundo externo. Então hoje muitas pessoas estão dizendo sobre medos do coronavírus, certo? Vamos pensar no coronavírus como um objeto externo. Então, medo de contaminação. Então, olha só, eu estou lidando com a realidade ao escutar essa pessoa chegando e dizendo: estou com medo. A partir de então, como a gente sabe, vê desde a matéria teórica, o que a clínica busca é a realidade psíquica. Como aquele medo é vivido por aquela pessoa, que sentidos são construídos para o medo para aquela pessoa e como aquela pessoa se defende do medo. Então, acho que hoje uma grande pergunta em relação à realidade é como as pessoas se defendem, daquilo que é percebido como ameaçador. E por isso compensa a gente falar dessa relação entre medo e realidade. Por quê? Porque a gente pode confundir e achar que coragem, uma atitude adequada, uma atitude madura, uma atitude saudável e corajosa, seja negar o medo. Ah, não tenho medo. Ou achar que coragem é eu agir apesar do medo. Eu tenho medo, mas eu vou fazer. E aí o que acaba acontecendo? Se eu tenho medo, eu me sinto boba. Ou se eu tenho medo, eu me sinto frágil. Se eu tenho medo, eu me sinto incapaz de fazer o que eu preciso fazer ou de ajudar as pessoas que eu quero ajudar. E a psicanálise vai mostrar pra gente que não. Que o medo, ele não é o contrário de coragem. Porque afinal de contas, o medo diante de algo, de um objeto da realidade externa, ele é uma reação para que a gente possa agir, para que a gente possa enfrentar. Então, de algo que existe nessa realidade externa e nessa realidade compartilhada, na minha construção de representações no meu universo subjetivo, na minha realidade psíquica, como que eu vou lidar com esse medo? Como que eu vou nomear esse medo? E que barreiras que as pessoas têm erguido para não entrar em contato com o que está amedrontando? Então hoje a gente considera muito importante
que o medo deixe de ser visto como uma reação errada, deixe de ser visto como uma reação inadequada. O medo é uma reação diante do que está sendo percebido. A questão é como lidaremos com esse medo, como conversaremos com as pessoas que amamos sobre esse medo, como que eu mãe, vou conversar com uma criança, como que eu, filha, vou conversar com a pessoa idosa da minha família, com a minha mãe, com a minha avó, né? Deixar de achar que ser forte é não ter medo, né? E ao mesmo tempo perceber que para muitas pessoas esse medo é vivido psiquicamente como algo devastador, como algo que a sensação de falta de controle, né? Do que pode ser feito, do que pode ser feito, do que pode ser feito, vai tomando conta. E nesse caso, né, a pessoa vai tendo uma série de ações como se fosse possível controlar aquilo que a gente não tem controle. Então, também é um momento, a realidade é um conceito importante nesse momento para que a gente possa reconhecer os nossos limites. É difícil, né, o tema que eu escolhi falar. É claro que um vídeo de 6, 7 minutos não vai contemplar, mas a mensagem desse vídeo é, ao ouvirmos sobre medo hoje, para relacionar com o que é real, a pergunta é como as pessoas estão lidando com esse medo. De forma alguma ver o medo como um problema, mas buscar compreender a resposta ao medo.